Eu já vou direto para aquela notícia que eu tinha mostrado para vocês antes, da Giovana, tem 25 anos, encontrou um tesouro na casa da avó dela, bairro da Moca, zona leste aqui de São Paulo. Dona Ruli tem 78 anos, a avó da Giovana, guarda uma coleção de livros encadernados em couro. Olha que coisa linda, gente, que coisa bonita. Todos esses volumes da coleção foram escritos à mão pelo bisavô da Giovana, pai da Dona Ruli, o seu Ritieri Eugênio, um homem que tinha o costume de escrever diários para falar sobre os acontecimentos da família, sobre os pensamentos dele, sobre o que ele pensava na época. Isso é muito mais do que uma aula de história. É uma aula que mostra como os sentimentos, quando são colocados no papel, quando eles são ditos, quanto isso pode perdurar. Aquilo que você fala, aquele pensamento que você tem, que você externaliza, que você fala para a pessoa que está perto de você, o quanto isso pode ganhar vida, o quanto isso pode transformar as gerações. Prepare, viu? Prepare-se, porque você vai se emocionar. Isso vai balançar você. Livros e mais livros, cheios de histórias, desenhos, frases e uma charmosa caligrafia. Parece até que saiu de um conto infantil. E veio mesmo de outra época bem distante. Foi revirando os arquivos da família que a Giovana achou um tesouro. Uma coleção de livros, encadernados com capa dura, feita em couro, bem robusta. Esse é meu diário. Que história será que eles contam? Giovana encontrou os livros misteriosos não por acaso e nem foi tão fácil assim. Foi uma verdadeira caça ao tesouro. Cada um estava na casa de um parente. E foi assim, juntando tudo, que ela conseguiu montar a coleção. Ao abrir um dos livros, muitas surpresas vieram à tona. Não era uma história qualquer. Folheando os antigos livros, Giovana percebeu que a história ali contada era da própria família. Escritas curvas, delicadas, cuidadosamente delineadas nas páginas já amareladas por conta do tempo. Tudo isso feito à mão. Fotos de épocas já vividas e passadas, recortes e muita saudade. Nas páginas, a história de cada uma das 3 filhas do bisavô da Giovana: Rony, Rose e Ruli. O seu Ritieri Eugênio nasceu em 1913 no bairro da Moca, zona leste de São Paulo. Na época em que tudo era mato, o pai de primeira viagem quis deixar registrado cada momento feliz em família. Os livros encontrados pela Giovana eram, na verdade, diários. O bisavô da Giovana era descendente de italianos. Ritieri Eugênio Casamassimo trabalhava como despachante aduaneiro e nas horas vagas ele usava a sensibilidade para externar o amor pela família com o que mais gostava: a arte. Hoje em dia as influencers mostram o dia a dia delas. Eu acordei e fiz isso, fiz aquilo. E o dele era o contrário, né? Ele mostrava às filhas cada detalhe. O dia a dia, o aniversário, o que acontecia, cada detalhe na escola, as viagens, tudo. Apaixonado pelas 3 filhas, encontrou um jeito especial para demonstrar todo esse sentimento. Com paciência e dedicação, criou verdadeiras obras de arte que se fundem com a própria história do bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Uma literatura só dele, mas para a família. O papai fez 8 volumes das nossas histórias, né? Nós éramos em 3 irmãs. A primeira, a Rony, ele fez 3 volumes. A segunda era a Rose, ele também fez 3 volumes. E eu, a terceira, ele fez 1 volume e meio. Eu tinha 6 anos quando ele parou de escrever. Desde 1983, Dona Ruli não tem mais a presença do pai. Hoje ela tem 78 anos, mais anos do que o próprio pai viveu. Mas as lembranças que seu Ritieri deixou, essas sim são eternas. A descoberta da neta trouxe emoção para toda a família. Trouxe de volta detalhes que antes estavam apenas guardados na memória. Das 3 irmãs que serviram de inspiração para esse pai carinhoso, só sobrou a Ruli, a caçula.
Riccieri teve 8 netos e 16 bisnetos que ele não conheceu. Festas, viagens, eventos importantes. Nada escapava do olhar atento e das páginas do seu Riccieri. A letra dele, né, olha, ele que fazia tudo isso à mão livre. Os 8 volumes, que impressionam pelos detalhes dos textos e dos desenhos, foram feitos numa época de poucos recursos e quase nenhuma tecnologia. Esse aqui é o primeiro diário que ele fez para a primeira filha dele, a Roni, em 1934, e ele escreveu na primeira página o que mais me emocionou, que foi: jamais as destruas, um dia serão talvez as nossas próprias lembranças. Agora eles querem mostrar esse verdadeiro tesouro para o mundo. Diários feitos com alma e coração. Nos dias de hoje, em que tudo é registrado em tempo real no telefone celular, encontrar uma coletânea como essa realmente é uma verdadeira relíquia. Quem tem mais de 40 anos, olhando esses livros aqui em sequência, pode até pensar que se trata de uma enciclopédia, e de fato é. Mas é uma enciclopédia da vida, de 3 vidas na verdade. A da Dona Ruli e a das 2 irmãs da senhora. Tudo que eu fazia durante o dia, à noite ele escrevia aqui. Ele era um influenciador na época que nem se sonhava em falar sobre isso. E vai ficar para a eternidade, porque vai ficar disponível aqui. Fiquei muito emocionada, né? De ver, de rever. E a gente feliz, né? De Oi, ter aberto sua casa para contar um pouco da sua história. Imagina, foi um prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigada. Obrigado. Que lindo, não é? Eu quero agradecer a família por ter aberto esse espaço, por ter contado um pouquinho do que vocês fazem. Eu acho que a lição que fica é de um homem que vivia para a família, ele realmente se importava. Cada pessoa, todos os dias, tem a oportunidade de escolher onde vai colocar o coração. E às vezes, se a gente, no meio do caminho, decide colocar a nossa atenção, o nosso foco na coisa errada, vai ter consequência lá na frente. Eu imagino que qualquer homem, qualquer pessoa que coloca o coração, coloca o foco na família, essa pessoa não vai errar de jeito algum. Obrigado, viu, família? Obrigado por ter aberto o coração pra gente. Obrigado por ter aberto as portas de vocês.